Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Na introdução desse vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu like, que você se inscrevesse no canal. Isso faz com que o YouTube reconheça a relevância do canal, do conteúdo e distribua esse conteúdo para mais outras pessoas. Eu estou aqui com a Bíblia, que costumeiramente uso, a Bíblia do Culto, da editora Betel, do nosso Ministério Madureira. É uma Bíblia muito boa, a letra muito boa de se ler, a capa papelão, ou seja, uma capa mais fina, se torna uma Bíblia mais leve, apesar da grossura, para você manuseá-la e quem sabe se deslocar, viajar com ela. Eu vou usar essa Bíblia para falarmos um pouco sobre o pregador e o seu compromisso com a igreja local. O pregador e o seu compromisso com a sua igreja local. Está se desenvolvendo um desejo pelas escrituras sagradas com o intuito de pregá-la, ok? Isso é bom e também ruim ao mesmo tempo, é preciso haver um equilíbrio. É bom porque mais pessoas vão conhecer Bíblia. É ruim porque muitos podem viciar no ato de ler Bíblia apenas para preparar esboços, preparar mensagens e não para se alimentar da palavra. Ela não é apenas espada para o guerreiro, ela é pão para o faminto. E o guerreiro que pega a espada com fome, ele não vai vencer as guerras. Então primeiro seja alimentado e depois se torne capacitado para usá-la como instrumento no seu ministério. Será um outro conteúdo para um outro vídeo, né? O que a Bíblia é para o pregador. Nesse vídeo, onde falaremos sobre o pregador e o compromisso com a sua igreja local, eu estarei passando por alguns textos juntamente com vocês para nós irmos nos desenvolvendo no pensamento. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade, não se assuste. A minha mãe era professora da classe das crianças na escola dominical e eu ficava do lado dela, ela me chamava para estar do lado dela e eu imitava minha mãe, repetia as palavras da minha mãe e isso foi me tornando interessado por ensinar pelas escrituras sagradas, pelas figurinhas que nos eram entregues na escola dominical. E de repente eu estava lá ensinando as crianças da minha idade, compartilhando os textos que meus pais me ensinavam. Com 7 anos eu já estava também pregando, cumprindo agendas, mas de que forma? O grupo de crianças nos acompanhava. Na Bahia, na cidade de Ilhéus, os pregadores que estiverem me ouvindo aqui, que hoje estão aí na minha idade, 30, 32, 35 anos, sabem disso. Quando nós éramos convidados para pregar nos cultos de criança, o Wagner, o Michel, sabe do que eu estou falando. A esposa do Michel, não sei se até hoje trabalha com criança, a minha mãe já liderou o próprio Michel, que é pregador aí na cidade de Ilhéus. Então, quando uma criança de uma congregação, ou uma adolescente de uma congregação, ia pregar numa outra congregação, a carta vinha convidando o grupo de criança e convidando o pregador daquele grupo para pregar no congresso de criança de uma outra congregação. Então, a minha mãe, como era de costume na cidade de Ilhéus, as irmãs levavam o grupo inteiro de crianças. Então ia na caravana, ia no ônibus, ia numa Kombi, chegava o grupo inteiro junto com o pregador para pregar naquela linda festa. Assim era com os adolescentes, assim era com os jovens. Eu confesso que eu tenho saudade desse tempo. Mas por que a igreja ia? Por que se enviava uma carta convidando o pregador daquele grupo de crianças? Por que se enviava uma carta convidando o pregador daquele grupo de adolescentes? Por que se enviava uma carta convidando o pregador daquele grupo de jovens? Porque aquele pregador tinha um compromisso local com aquele grupo de criança, adolescente ou jovem. Ele participava dos ensaios, ele participava dos evangelismos, ele participava dos projetos da igreja. Então ia o líder com um pastor da igreja, com um presbítero da igreja, um copastor da igreja. A igreja local era convidada juntamente com o pregador. Uma parte da igreja local, claro, era convidada com aquele pregador. Então chegava uma igreja para cooperar num culto com outra igreja. Isso é lindo. Isso mostra o compromisso daquele pregador convidado com a sua igreja local. Se ele não tem compromisso com a igreja local, se ele não tem compromisso com a juventude local, se ele não tem compromisso com os adolescentes local, a igreja não o convidaria juntamente com os adolescentes, e mesmo quando não convidava. Se convidava só o pregador, congresso de quê? De crianças, jovens e adolescentes, nós vamos com você. Eu morei em Pessu, Distrito Federal, e quando eu ia pregar nos arredores ali,
congressos de jovens e adolescentes, a maioria dos jovens e adolescentes iam comigo, porque eu tinha um compromisso com aquela igreja local. Aqui nasce um conselho para os pregadores da minha geração. Muitos dentre nós estão simplesmente querendo ir para a praça, ir para o presídio, ir para o hospital. Isso é maravilhoso, mas às vezes sozinhos. E você não vê na Bíblia os ministros de Deus que se desenvolveram por muito tempo no ministério em solidão. Jesus enviou de 2 em 2, Elias e Eliseu, Moisés, Arão, Josué. Os homens de Deus sempre trabalharam em equipe, Paulo, Silas, Timóteo e assim sucessivamente. Os homens de Deus precisam ter contato, ligação com a sua igreja local. A sua igreja é o secreto que te dá respaldo para ter autoridade pública. Alguns pastores têm conversado comigo que preferem trazerem pregadores, pastores de igreja, do que pregadores que são apenas itinerantes. Por que isso, gente? O Charles Swindoll, em um dos seus livros, aconselha sobre liderança, aconselha o ministro a evitar andar só. John Maxwell disse que líderes evitam andar só. É bom você ter um compromisso com a igreja local, é bom você sempre ter um compromisso com um mentor, um líder, um pastor, se submeter a uma autoridade pastoral biblicamente falando. Não tem nada de paternidade espiritual, não. A autoridade pastoral é alguém que tem mais experiência que você nas escrituras sagradas, para te aconselhar, para te conduzir, para te corrigir. Não é seu amigo, é um mentor, é um líder que não tem compromisso com seus sentimentos, só que tem mais compromisso com o seu ministério e com a igreja que você serve. E isso só começa se você tiver um compromisso com a igreja local. O que te faz um pregador e expoente da palavra de Deus, o que te torna um líder é líder. O que te torna pregador é pregador. O que te torna bênção para a igreja é a igreja. Você tem que se assentar, parar, ceiar, estar perto de sua liderança, estar perto de seus jovens, de seus adolescentes. Pastor Hernando Dias Lopes diz que o pastor que sempre tem crianças grudadas em suas pernas é um verdadeiro pastor. Por quê? Porque as crianças amam ter uma figura fixa diante delas para se inspirar, para dizer, esse homem é uma bênção para minha família. O meu pastor sempre, depois do culto, brinca com as crianças no púlpito. Domingo agora na ceia, ele estava com Eliseu Filho no colo, brincando com outras crianças. Isso fica marcante na mente das crianças. Assim é com você, pregador. Você precisa ter base, você precisa ter raiz. Não sei se você já estudou que as árvores podem ter frutos, mas a raiz das árvores são maiores do que muitas árvores. As raízes de certas árvores são maiores do que tais árvores. Por quê? Porque você precisa ter uma base, você precisa ter um lugar de onde sair e um lugar para onde voltar. Venha comigo, por gentileza, Josué, capítulo de número 1. Olha a participação da igreja, ou seja, da congregação, na vida de Josué. No capítulo 1, versículos 2 a 9, Deus está falando com Josué, incentivando-o, chamando-o, enviando-o a cumprir a sua chamada. Então, no versículo 10, Josué dá ordem aos príncipes do povo, dizendo, passem pelo meio do povo, dizendo para que eles se provejam de comida e se preparem para que possamos atravessar. O povo olhou para ele no versículo de número 16 e disse, tudo quanto nos ordenaste faremos, onde nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente, só queremos isso de você, Josué, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir tuas palavras em tudo que tu mandar, ele morrerá. Portanto, esforça-te e tem bom ânimo.
A mesma palavra que Deus falou para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, no versículo 9, o povo, a igreja, a congregação, os liderados, o povo com quem Josué tem compromisso, fala no versículo 18, esforça-te e tem bom ânimo. Deus disse no versículo 9 para ele, diretamente a ele. Não foi com raio, trovão, relâmpago, profeta. Não, Deus falou com Josué no versículo 9, se esforça e tem bom ânimo. E no versículo 18, o povo diz a ele, se esforça e tem bom ânimo. Ou seja, o povo que Josué cuida, o povo com o qual Josué tem compromisso, libera para Josué a mesma palavra que Deus havia falado a Josué. Ou seja, a chamada de Josué vem diretamente da parte de Deus, mas é confirmada na boca do povo com quem ele tem um compromisso. É a sua igreja local que confirma a sua chamada. Ele tem proteção com o povo local. O povo diz, se alguém não honrar sua palavra, não te respeitar, nós vamos lutar por você. Quando você tem um compromisso com a igreja local, pode vir calúnia, pode vir inferno, pode vir diabo, pode vir quem for contra você. Sua igreja que você amou, sua igreja que você defendeu, sua igreja que você cuidou, vai cuidar de você. Tenha um compromisso com a sua igreja local. Você já leu 1 Samuel, capítulo de número 16? Deus ordenou que Samuel fosse à casa de Jessé para ungir alguém a rei. E Deus proveu Davi para que fosse ungido. Ele foi o menor e escolhido por último. Mas todos os irmãos estavam ali reunidos. Versículo 12, mandou chamar Davi. Versículo 13, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu, ou seja, ungiu a Davi no meio de seus irmãos. Isso aqui, gente, não é triunfalismo. Quem viu Davi na prova e não ajudou, agora vai se arrepender porque Davi está sendo ungido. Não, não, não. Davi foi ungido diante de seus irmãos porque é preciso haver testemunhas da unção. É preciso haver gente que está testemunhando Deus na vida dele. Esses irmãos de Davi aqui representam nossos irmãos, que em comunhão nós somos ungidos perante eles. Você não vê Davi maltratando seus irmãos. No momento de necessidade, Davi cuida de seus irmãos. No capítulo de número 22, Davi se retirou, se escapou para a caverna de Adulão e ouviram-no seus irmãos de toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. O Davi ungido no meio dos irmãos, agora foi ouvido pelos irmãos e os irmãos desceram com ele para ficar junto com ele enquanto ele fugia da perseguição de Saul. Tá vendo aqui? Meu irmão, nós vimos a sua unção, você foi ungido entre nós. E agora nós vamos ficar com você dentro da caverna. Davi foi ungido no meio dos irmãos e os irmãos dele agora estão junto com ele e ele está sendo bênção para esses irmãos. Ei, pregador, a unção não está na sua vida isoladamente. A unção está na igreja. Hoje não existe hoje o ungido do Senhor. Não! O ungido é Cristo e os ungidos é a igreja. A igreja tem a unção. Medita comigo, anota aí em nome de Jesus, primeira epístola de João, João, cadê tu, João? Parece, vai ler Bíblia, pastor Eliseu, para saber onde é que está João. 1 de João, capítulo de número 2, versículo 27. Olha o texto para igreja, tá? E a unção que vós, igreja, não é a unção que alguns pregadores receberam, não. A unção que vós recebestes dele fica em vós e não tem de necessidade que eles vos ensinem. Eles aqui são os hereges que estavam querendo destruir a unção verdadeira na igreja. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, é verdadeira, não é mentirosa,
como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ao mesmo tempo que ele fala da unção, ele fala de Cristo, como ele, nele permanecei, como ela vos ensinou. Ou seja, ele, Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o nosso Salvador, nos ungiu com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção de Deus em nós. Essa unção, ou seja, essa presença do Espírito em nós como igreja, nos ensina, ou seja, nos capacita, nos protege. Ei, pregador, a unção não está em você isoladamente, a unção está na igreja. Não, pastor, mas quando eu oro e jejuo, eu prego com muita unção e arrebento quando a igreja está fria, eu chego lá e quebro tudo. Não, não é para quebrar, é para consertar. Não é que a igreja estava fria, a igreja só queria escutar, a igreja só queria entender. Não, mas quando eu peguei no microfone o negócio fluiu. Fluiu, meu querido, porque quando você orou, você se conectou com a unção que está na igreja. Você entrou na dimensão da igreja. Não é o pregador que faz nada. A unção está na igreja. Então, pregador que não ora como a igreja ora, não tem unção. Pregador que não lê Bíblia como a igreja lê, não tem unção. Pregador que não ama como a igreja ama, não tem unção. O pregador só tem unção se ele está ligado à igreja, porque a unção não está em ninguém isoladamente, a unção está na igreja. Lembra do Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí o verso 2 fala do óleo, porque só pode ter óleo no 2 se tiver união do 1. É a união na igreja que gera unção em cada um de nós. Se estarmos desligados da igreja, não teremos unção. Você lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, houve um problema na igreja que algumas irmãs não estavam comendo direito na distribuição dos alimentos. E aí os 12 discerniram o problema, convocaram a multidão de discípulos e disseram: escolhei, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para constituirmos sobre esse negócio. Olha só o que os apóstolos disseram. Vocês, discípulos, vocês que compõem a igreja, vão escolher 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria, para servir as mesas. Quem foi que escolheu Estevão e mais 6? A igreja. Quando a igreja escolheu no versículo 5, versículo 6, a igreja apresentou eles aos apóstolos e os apóstolos orou lhes autorizando. Não é transferência de unção, é autorização, é a confirmação. Mas você está percebendo que Filipe, Estevão, que se destacam aqui, foram escolhidos pela igreja. Então para de ser ignorante. Para de querer espiritualizar tudo. Quem escolhe é Deus. Quem separa é Deus. Quem faz é Deus, não é homem. Não. Deus faz através da igreja. Ela é o corpo de Cristo na terra. Então, queridão, se sua igreja não te ouve, não adianta os outros te ouvirem. Se sua igreja não para te escutar, não adianta você querer tirar onda postando 30 dias de agenda se você não serve sua igreja um dia. Você não pode ser bênção para o mundo se você não é uma bênção para a sua igreja local. Você não pode dar frutos se você não tem raiz. Você só pode ter a unção profética, apostólica ou de mestre se você estiver conectado à igreja. Por quê? Porque esses dons só fluem na igreja. Pregador desigrejado é uma incongruência. Para que você vai ser pregador se você não tem conexão com a igreja? Meu Deus, se a Bíblia é para a igreja, se o Espírito Santo foi enviado para a igreja, se os ministérios são levantados na igreja, para que Deus vai te dar unção se não é para edificar a igreja? E por que Deus vai te usar fora sem te usar no lugar que você foi plantado? O que o salmista disse? Floresça, o justo floresce onde está plantado. Onde é que os dons se desenvolvem? Vou mostrar capítulo de número 12 da primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 28. A uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Ele está dizendo, Deus colocou na igreja essas funções. É na igreja que você vai desenvolver
o apostolado bíblico, o profetismo bíblico, o mestrado bíblico, e aí vai o dom de mestre, e aí vai o dom de milagre, dom de curar, de socorro, de governo, variedade de línguas. Os dons não acabaram. Deus colocou na igreja, então você tem que estar conectado à igreja para receber o dom e para exercer os dons. Então, é conectado à igreja, é servindo a sua igreja. Quantas vezes eu abro a caixinha de perguntas e vocês perguntam para mim, como é que eu sei a minha vocação? Como é que eu sei a minha chamada? Efésios, capítulo de número 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus dá esses homens, levanta esses homens e dá essa unção apostólica de enviar, unção de profeta de corrigir, unção de evangelista de evangelizar e ganhar alma, unção de pastor para ensinar a devoção da igreja, unção de mestre para discipular a igreja. Você pode crescer nessa função, mas para quê? Tá aí o propósito, versículo 12, para aperfeiçoar os santos. Já é santo, mas vai ser aperfeiçoado. Por quê? Porque o seu ministério não é para fora, é para dentro da igreja. Você começa edificando outros santos conectado à sua igreja local, porque é ela que vai ser sua referência de igreja. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Você edifica seu ministério, você se desenvolve ministerialmente conectado à igreja, numa igreja local, se reunindo, cultuando, honrando sua liderança, servindo o seu pastor. Ah, mas tem pastor que... Duas coisas eu quero tratar aqui para a gente encerrar. Ah, mas tem pastor que não dá oportunidade. É a falta de oportunidade ou é a falta de preparo? Segundo, ah, mas tem pastor explorador. É só você não se permitir ser explorado. Abra a Bíblia. Mostre que a obra é feita por amor, com amor, mas quando for possível, aprenda a dizer não com respeito. Mas sempre que você puder, sirva a sua igreja. É através da sua igreja local que Deus vai fazer o seu ministério se desenvolver cada vez mais. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e não se esqueça de ser uma bênção para a sua igreja.